Salmos de número 63, eu pretendo ser breve, mas é um assunto que é essencial na fé cristã. É um assunto que nós, enquanto igreja, precisamos estar afiados. A base da fé cristã, a base da salvação, trata-se disso que nós estaremos falando hoje. Estaremos falando sobre a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, a graça que nos alcança, a graça que nos afeta, a graça que nos transforma. Então, te convido a abrir Salmo 63, nós leremos versículos 1 ao 3. 1 ao 4, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, e em Teu nome levanto as mãos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor que nunca desampara. E como nós lemos, a Tua graça é melhor do que a vida. Pai, que os nossos lábios e a nossa vida possa transbordar desse louvor ao Senhor, porque a Tua graça é maravilhosa. Obrigado que o Senhor enviou o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a vida e a vida eterna, perdoar os nossos pecados. Que Teu Espírito Santo venha trabalhar em cada coração, venha fundamentar em cada coração a graça maravilhosa do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dividir essa mensagem de hoje. Vou começar hoje, mas serão 3 sermões que eu pregarei sobre o assunto graça. Hoje eu quero falar sobre o fundamento da graça. O que é a graça de Deus? Como viver, como ministrar, como participar, como ser fruto dessa graça de Deus. E nos próximos domingos, pela manhã, que eu pregarei sobre esse assunto, falarei sobre a missão da graça. Então, o Salmo 63, o versículo 3, a parte A, é o que eu quero destacar. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. A graça de quem? A graça de Deus. Por isso, os meus lábios te louvam. Olha que precioso, meus irmãos. Olha que extraordinária essa declaração do salmista. Ele fala: a Tua graça, Deus, ela é melhor do que a vida. A nossa vida é um bem preciosíssimo. A nossa vida ela é preciosa, ela é uma dádiva. Mas a graça de Deus, diz o salmista, Ele é melhor que a vida. E esse tema da graça, ele permeia toda a Escritura. A palavra graça, ela aparece aproximadamente 475 vezes em toda a Escritura. Desde o Antigo Testamento, fala sobre graça. Jesus falou sobre graça. Paulo foi aquele que falou muito sobre graça. Mas antes de a gente falar sobre como viver, como partilhar, como receber, como vivenciar a graça de Deus, vale a gente esclarecer como que a Bíblia utiliza o conceito da graça em diversos sentidos. Eu quero falar de 3 sentidos. O primeiro deles é a graça comum. O segundo é a graça salvífica. E o terceiro é a graça barata. O primeiro, a graça comum. O que é a graça comum? É uma graça que Deus dá a todos os homens, indistintamente de quem quer que seja. Seja ele cristão, seja ele ateu, seja ele o que for, seja ele religioso ou sem religião. A graça comum é algo que Deus dá e partilha a todo ser humano indistintamente. O que Jesus diz em Mateus 5,45, ele fala: Deus faz nascer o sol sobre maus e sobre bons. É a graça comum que Deus derrama, é por ela que os seres humanos respiram, trabalham, constituem família, desenvolvem ciência, desfrutam dos seus bens, e como eu falei, alguns até sem conhecer a Cristo.
Só que a graça comum, ela não salva. Ela não é salvífica. Ela não tem poder para salvar. É algo que Deus derrama sobre a humanidade. É expressão da bondade. É expressão do amor. É expressão da misericórdia, do caráter de Deus. Essa é a graça comum. Segundo, é a graça salvadora que Paulo fala. Em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, ele fala: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, pela graça são salvos. A graça salvífica, a graça salvadora. Essa é a graça que justifica o pecador. É a graça que nos reconcilia com Deus. É a graça que nos concede uma nova vida. É a graça que nos inicia naquilo que Paulo falou. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. É Deus falar: eu estou apagando o seu passado, independente de quem você tenha sido ou do que você tenha feito. A graça salvadora, ela te reconcilia com Deus, apesar de, independente de... A base dessa graça é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, essa graça, ela é recebida de Deus. Ela é uma dádiva. E ela é recebida através da fé. Nunca pelos méritos humanos. Terceiro tipo de graça que a Bíblia fala. Essa é um juízo que Deus ofere. Essa é um cuidado que Deus traz para que Ele fala desse tipo de graça, para que nós não possamos agir de forma errada para com Deus. E Ele fala da graça barata. Tem um autor que escreve muito sobre isso, um pastor na época que a Alemanha estava vivenciando o nazismo. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Foi um pastor alemão, não um cachorro, mas um pastor alemão verdadeiramente. E ele escreveu um livro chamado Discipulado. Eu te recomendo a leitura desse livro. Ele fala nesse livro sobre a graça barata. Ele definiu a graça barata. Ele fala assim: a graça barata é eu querer receber o perdão, mas sem o arrependimento. É eu querer me batizar sem ser discipulado. É eu ceiar sem confessar. É a graça sem a cruz. É Cristo sem obediência. A graça barata, ele fala, reduz o Evangelho a uma licença para permanecer uma vida de pecado. É a justificativa humana, uma desculpa humana, para que a minha vida errada seja apalpada. Não, se Deus vai me perdoar mesmo, então eu posso pecar porque Deus perdoa. Esse é um erro. Esse é o barateamento da graça. Diferente da verdadeira graça. A verdadeira graça salvífica, ela nos transforma. Ela transforma, ela molda quem recebe. Então, resumindo, respirar é um ato de graça comum. Enxergar é um ato de graça comum. Ouvir, sorrir. O sol e a chuva caem sobre bons e maus sobre justos e injustos. Para que serve essa graça comum? A graça comum serve para apontar para uma graça maior. Serve para que o ser humano saiba que, apesar das indiferenças dele para com Deus, há um Deus que não é indiferente para com ele. Há um Deus que continua zelando, cuidando e amando a criação, sejamos nós quem quer que sejamos. Então, repito, a graça comum é dada a todos indistintamente. Quem que recebe a graça comum? Todos. Qual é o propósito? Preservar a criação, manifestar a bondade, expressar o caráter de Deus, indistintamente. Qual que é o resultado da graça comum? Benefícios temporários. O fato de eu poder enxergar, sorrir, são benefícios temporários. Mas essa graça não salva a pessoa da condenação eterna. Repito, a graça comum não salva a pessoa da condenação eterna. Já a graça salvífica, quem que recebe ela? Apenas aqueles que creem em Cristo, que depositam sua fé em Jesus Cristo. Qual o propósito da graça salvadora? Perdoar os nossos pecados, reconciliar o homem a Deus, conceder a vida eterna. E qual que é o resultado da graça salvadora? Ela gera transformação espiritual definitiva. Ela gera a salvação da alma. Ela gera uma justificação diante do nosso Deus. Amém? Então, a graça é um presente de Deus.
eu quero espremer ainda mais esse assunto, porque ele é central na Bíblia, ele é definitivo na Bíblia. Então, você que sabe a diferença entre graça e misericórdia? Eu ouvi uma definição semana passada sobre misericórdia, eu achei muito interessante. Misericórdia é o meu coração, córdia vem de cardiação, né? E miséria de miséria. É o meu coração bater pela miséria do outro. É eu sentir, é eu ter a capacidade de sentir a miséria do outro. Mas eu gosto de definir mais precisamente misericórdia, falando que misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Misericórdia é você não dar ao outro o que ele merece. Se alguém te der um tapa na cara pela lei humana, o que ele merece? O outro, né? Se nós pecamos contra Deus, o que a Bíblia fala que nós merecemos, fruto do nosso pecado? A condenação e o juízo do nosso pecado, que é o inferno. Então Deus não nos dá o que nós merecemos, isso é misericórdia. Deus não nos dá inferno quando nós merecemos inferno. Qual que é o agente que faz essa reversão? A fé. E a graça se opera. Então, se misericórdia é Deus não me dá o que eu mereço, a graça é Deus me dar o que eu não mereço. O que nós não merecemos? O perdão, o céu, a reconciliação. Mas Deus nos dá sem nós merecemos. Tem gente que tenta comprar o céu. Tem gente que tenta comprar perdão. Que ilusão, que ingenuidade, que heresia aqueles que pregam isso. Glória a Deus que isso não acontece aqui, nem vai acontecer. Então, o brasileiro comum, diário, não sabe a diferença de graça comum para graça salvadora. Se você chegar uma pessoa na rua, aqui em Confins, na rua da igreja, ou em qualquer outro lugar dessa cidade, fazer uma pergunta para essa pessoa: meu vizinho, imagine que você chega no céu, na porta do céu hoje, que é uma ilustração, é óbvio, e Deus te pergunte: vizinho, por que eu devo deixar você entrar? Deus perguntando vizinho, né? Deus te pergunta: fulano, por que eu devo deixar você entrar no céu? O que a grande maioria das pessoas vão dizer? Ah, porque eu fui uma pessoa boa, porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, porque eu eduquei meus filhos, eu tenho até neto, até cuidei dos meus filhos. Sem a pessoa perceber, o que a pessoa está dizendo é: Deus, eu quero entrar no céu porque eu mereço. Deus ia perguntar para essa pessoa: eu não precisava ter enviado Jesus à terra, não, você se salvou pelos seus méritos. Então, o oposto essa pessoa está errada. O oposto da graça, qual é o oposto da graça? É o mérito. O oposto da graça não é o esforço. Tem gente que acha que o esforço é o oposto. Não, se Deus me salvou, se Deus enviou Jesus Cristo, e se Ele perdoa os meus pecados, eu não preciso mais orar, às vezes de madrugada. Eu não preciso mais me esforçar e ler a Bíblia. Eu não preciso mais renunciar de coisas para ter a Deus, porque a graça já operou. Esse é o consciente, ou melhor, o inconsciente comum de muitos cristãos que vão para um extremo errado da graça. Um extremo equivocado da graça é a graça barata, é o baratear a graça. O outro extremo, eu achar que a graça sendo tão efetiva, ou melhor, esse extremo é barata. A graça é tão efetiva que eu não preciso mais fazer coisas. O oposto da graça não é o esforço. Quem recebe a graça se empenha muito mais, se esforça muito mais, ama muito mais, porque Jesus disse que quem é muito perdoado, muito ama. Então a graça de Deus, ela é um catalisador das nossas obras. Ela é um potencializador do nosso coração em prol do outro. É um potencializador das nossas ações. Por isso que Paulo termina dizendo em Efésios 2,10 que ainda que a graça não nos salve, Ele nos criou para que nós partilhemos de boas obras também. Qual que é o oposto da graça? O esforço? Não. O oposto da graça é o mérito. A nossa sociedade é uma sociedade do mérito. Eu recebo se eu fizer. Mas no reino dos céus, essa não é a ordem que impera. É a graça de Deus. Então, a pessoa que pensa: ah, Deus vai me perdoar, então vou pecar mais um pouquinho, porque não é pelo esforço que eu chego ao céu, mas pela graça. Essa pessoa está completamente errada, porque quem é afetado pela graça se entrega muito mais. Então, olha o que fala Romanos 6, versículos 1 e 2. Vou ler bem rapidamente. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2 diz assim: apóstolo Paulo, matando a graça barata, ele fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja,
eu vou permanecer pecando para que a graça abunde mais? Versículo 2 fala assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então, a graça salvadora, ela depende da fé. Olha o que fala, volta uma página da sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25. O 23 todos conhecem, né? Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Agora o 24 e 25 fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que lindo. Então, depois de introduzir o assunto da graça, mostrando a diferença entre graça comum, graça salvífica, graça barata, eu quero mostrar por que Davi, lembra? O Salmo 63 falou que essa graça, a graça salvadora, a graça de Deus, ela é melhor do que a vida. Você sabe por que a graça de Deus, ela é melhor do que a vida? A base da graça salvadora, qual que é que Paulo fala? É a fé. Como que a graça é efetivada na sua vida? Porque nem todos recebem a graça, nem todos são agraciados da salvação. Somente aqueles que depositam a fé em Jesus, exclusivamente em Jesus. Porque Pedro falou: em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Paulo concorda com Pedro quando ele fala lá na carta de Timóteo que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual se entregou, se deu por nós. Então a base dessa graça salvadora é a fé. Ela que nos faz perseverar. Sem ela, a igreja perde a sua força. Sem a graça, a igreja não é educada. Essa graça, ela nos transforma também. Então, o que significa viver a graça de Deus, né? A base da graça, e aqui eu quero te convidar a abrir lá em Atos capítulo 13. Olha que interessante. Atos capítulo 13. Depois a gente falar que a base da graça salvadora é a fé, e que essa graça nos sustenta, nós vamos entender por que a graça é melhor que a vida. Olha o que Paulo fala. Versículo Atos 13, 22, ele cita Davi, e no 36 também, olha o que ele cita: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo citando a importância da graça de Deus ter sido efetivada em Davi. Olha agora o versículo 36. Paulo, mais uma vez, citando Davi, ele fala: porque na verdade, tendo Davi servido à sua geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais, e ele viu corrupção. Por que Paulo lembra de Davi em duas ocasiões? Porque Davi falava que a graça era melhor do que a vida. E aqui eu trago o link, claro, com o Salmo 63. Porque o Salmo 63, em que eu trago a exposição, ele não foi escrito dentro de um palácio. Não sei se os irmãos sabem disso. Quando Davi escreveu: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Davi não escreveu no período de prosperidade. Davi escreveu onde? No deserto. Davi, esse entendimento me torna essa declaração no versículo 3, a tua graça é melhor que a vida, muito mais extraordinária. Quando Davi escreveu, ele estava no deserto de Judá. Provavelmente ele estava fugindo da rebelião do seu filho, Absalão. Davi, ele havia perdido temporariamente o trono. Ele estava vendo os momentos mais difíceis da vida dele. Ele tinha sido traído pelo próprio filho. Imagina você ser traído pelo filho. Muitos aliados dele tinham abandonado. Davi saiu de Jerusalém chorando. Ele caminhava pelo deserto como um fugitivo. Humanamente falando, Davi tinha todos os motivos para reclamar. Mas ele não começa o Salmo 63 falando do problema dele, nem da reclamação. Ele começa falando de Deus. E essa é uma lição poderosa para mim. A graça de Deus salvadora, que a base é a fé em Jesus Cristo, ela me
passar por circunstâncias adversas, mas ela me lembra no meio dessas circunstâncias que Deus está conosco e que tudo diminui o seu valor, tudo humanamente falando diminui o seu valor, porque eu ganhei a vida eterna. É o que Davi está falando: Senhor, eu estou passando um momento mais difícil, traído pelo meu filho, meus aliados estão me perseguindo, eu saí de Jerusalém desonrado, chorando, eu estou no deserto sofrendo angústia, um rei, eu não estou no palácio, mas Senhor, a tua graça, ela é melhor do que a vida. O deserto de Judá era uma região muito árida, não tinham rios abundantes, o calor lá era intenso, a vegetação era escassa, era um ambiente onde Davi estava só sobrevivendo. É por isso que ele fala no Salmo 63: a minha alma tem sede de ti. Olha, antes ele falar que a graça é melhor que a vida, ele fala: Senhor, a minha alma não tem sede dos palácios, a minha alma não tem sede. A sede física dele era grande, mas ele está destacando a sede espiritual dele. Ele não cita em momento algum aqui nesse início do Salmo a falta do palácio, a falta do exército, a falta da coroa. Ele sente falta da comunhão com Deus. Ele, apesar de estar no deserto, porque ele tem a graça salvadora, ele está satisfeito. Apesar de estar sofrendo perseguição, ele, porque tem a graça salvadora, ele está louvando. Apesar de estar vivendo um momento de perigo, instável, porque ele tem a graça salvadora, ele está confiante. Apesar de estar vivendo um momento de insegurança, porque ele tem a graça salvadora, ele está esperançoso. Apesar de ele estar lidando com perdas, porque ele tem a graça salvadora, ele está alegre. Como isso é possível? Por causa da graça de Deus. Porque a presença de Deus muda completamente a forma como o crente enfrenta as circunstâncias adversas. Olha o versículo 3, Salmo 63, ele volta: a tua graça, ela é melhor do que a vida. É uma das maiores declarações do Antigo Testamento, porque a palavra graça, no Salmo 63, no hebraico, ela é hesed, nesse texto, e ela é uma palavra riquíssima, não é só graça, ele está falando da fidelidade constante. Senhor, eu confio na tua fidelidade que é constante, isso é a expressão da tua graça. Deus, eu sinto o amor da tua aliança, o Senhor tem uma aliança comigo, e eu sei que o Senhor me ama, a sua misericórdia, ela é leal. Essa palavra graça significa tudo isso. Fala de uma bondade que não muda. Fala de um amor comprometido. Davi está falando: Senhor, a tua graça, ou seja, o teu amor é comprometido comigo. A tua misericórdia é leal. A tua bondade não muda. As pessoas mudam, mas o Senhor não muda. Então, Davi está falando: o amor de Deus permanece, porque Deus fez uma aliança. Isso é graça. Graça, essa palavra hesed é: Deus tem uma aliança com o seu povo. E essa aliança não falhará. Deus tem uma aliança com o seu povo, e essa aliança é sustentada pelo caráter dele, pela bondade dele, pelo amor leal dele. Davi não está dizendo: eu gosto da bondade, ele está dizendo: eu sei da misericórdia, do amor comprometido de Deus, o amor fiel de Deus. A misericórdia leal de Deus vale mais do que a minha própria existência. E por que a graça é melhor que a vida? Porque a vida sem Deus, ela perde o verdadeiro sentido. Davi tinha perdido quase tudo, seu palácio, sua confiança, a honra, mas ele percebe a verdade: se Deus permanecer comigo, eu ainda possuo o essencial. Amém? É por isso que a graça é melhor que a vida, porque a graça é salvadora. Eu estou falando: Senhor, eu perdi muitas coisas, mas eu tenho a Ti, isso me basta. A lógica do mundo fala: a vida é um bem supremo, maior. Davi responde: não, o favor de Deus, a graça de Deus vale mais do que a própria existência, porque sem a graça de Deus, a minha existência não tem valor eterno. As benécias da graça comum se findam aqui, quando eu não tenho a graça salvadora que dura para a eternidade, porque a graça comum não me livra da condenação eterna, mas se eu sou liberto da condenação eterna, se eu sou restaurado com Deus, se eu tenho a salvação, as coisas terrenas perdem o seu valor, porque eu tenho um bem muito maior, um bem supremo. E esse bem supremo é a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus é a única substância dessa terra que oferece um propósito eterno. A nossa vida, ela é passageira, ela é cheia de incertezas, mas a graça divina traz a certeza da salvação.
e a presença constante de Deus. Daqui a algum tempo, eu estou ouvindo uma série de pregações que eu falei, eu tenho que pregar essa série de pregações lá na nossa igreja. Chama o Evangelho segundo Satanás. Não se assustem, o nome choca mesmo. Mas são frases que as pessoas falam na vida que não são frases de Deus, parecem de Deus, mas que são do inimigo. Como, por exemplo, viva a sua melhor versão. Você é a pessoa mais importante. Olha que bonito eu ouvir isso. Mas isso é o Evangelho de Satanás, isso não é o Evangelho de Cristo. Ame a si mesmo mais do que o outro. Preocupe-se consigo mesmo. Esse é o Evangelho do diabo. Não, esse é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo me mostra a presença de Deus constante. É por isso que a igreja existe. A igreja não existe para elevar o homem, mas para nos lembrar da nossa condição, para nos falar da vida eterna. É para isso que nós estamos aqui. Se a nossa pregação for meramente humana, igual a do mundo, a igreja perde seu papel profético de influência. É por isso que a graça de Deus é um papel, é o lastro central de toda a Escritura, porque embora a vida terrena seja passageira e cheia de incertezas, a graça divina traz a certeza da salvação, a presença constante de Deus, o favor imerecido, o amor incondicional, tudo isso. Olha como a presença de Deus, o amor incondicional é mais valioso do que a minha existência física. É ela que dá sentido à minha existência física. Sem a graça, a vida é apenas uma sucessão de dias. Estar em comunhão com Deus é o que dá significado à nossa vida. É uma coisa que nos dá esperança eterna. Agora eu volto lá para Atos, capítulo 3, versículo 43. Olha o que Paulo fala. Depois de citar da graça que Davi vivenciou. Por isso que ele cita Davi 2 vezes, porque Davi vivenciou a graça. Davi foi o preâmbulo da graça de Deus. Por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele confiava na graça. A graça para Davi era melhor que a vida. Então Paulo fala, versículo 43 do capítulo 13 de Atos. 43, diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Paulo e Barnabé pregavam nas sinagogas aos sábados. E qual que era a persuasão deles? Olha, permaneçam na graça, perseverem na graça, continuem-se firmes na fé em Cristo. O que significa permanecer na graça? Ele está falando em outras palavras. Permaneça firme na fé em Cristo, confie diariamente, não uma vez na semana ou no mês, mas confie diariamente no favor imerecido, no amor de Deus. A graça de Deus não é só um perdão inicial que me entra no reino dos céus, é a graça que me faz perseverar. Os santos, eles perseveram por causa da graça de Deus. Os salvos, eles permanecem porque a graça de Deus, ela é diária. Ela é a força, é o auxílio que Deus dá para você viver todos os dias com Jesus. Então, perseverar na graça, que Paulo está falando, envolve algumas ações práticas. Primeira, viver em comunhão, estar conectado a outros cristãos, para encorajamento mútuo, para apoio mútuo na fé. Perseverar na graça significa firmeza doutrinária. Não abra mão da doutrina bíblica pelos ventos de doutrinas humanos. Ele fala em permaneça alinhado com os ensinamentos apostólicos. Não se desvie para outras filosofias, ainda que tenham pressões, ainda que o mundo te pressione para você abandonar a doutrina bíblica, ainda que seja mais fácil você abrir mão de valores para você agradar outras pessoas. No terceiro sermão dessa série, eu vou estar falando sobre a graça que Deus deposita no ser humano. E muitas vezes, seres humanos, até crentes, fazem parcerias com seres humanos pecadores e abrem mão de valores de Cristo para agradarem homens humanos. Não desfrutam, em vez de serem promulgadores, embaixadores da graça, fazem parcerias humanas com pessoas que não são usufrutos da graça. Mas esse é assunto mais para frente. A nossa firmeza doutrinária é um assunto que Paulo fala. Quando ele persuade a perseverar na graça, isso significa: vive em comunhão, tenha uma firmeza doutrinária e dependa diariamente de Deus. Trate os outros, expresse, manifeste essa graça, esse amor para com os outros.
Eu acho lindo um hino que nós vamos finalizar cantando. Eu vou finalizar aqui, no próximo culto. Eu continuo, tinha muito mais a falar ainda, mas para não delongar muito, eu quero finalizar convidando os irmãos a cantar essa música da graça de Deus e te instigando a desfrutar da graça salvadora e confiar na graça salvadora, para você permanecer, a perseverar, a você estar firme na graça, a você, porque essa graça salvadora ela é poderosa. A graça salvadora ela flui o poder de Deus quando você confia nessa graça, para você perseverar firme no Senhor. Vamos colocar de pé para a gente finalizar cantando a